Pronto. Os últimos são os primeiros. Diga seu nome e conte a sua bênção. Boa noite, Pai do Senhor. Meu nome é Carlos Eduardo. A bênção é que, depois de 3 anos desempregado, muita luta, muita palavra aqui, depois da palavra de domingo, domingo pela manhã, o Senhor que o lugar te colocou. Eu fui muito abençoado com aquela palavra. Sempre falei com o pastor antes, aqui me abençoando com a palavra do Bispo Miguel, o irmão Henrico. E no dia 2 de dezembro, no fechar das portas, né, do setor financeiro, do ano comercial, Deus me abriu uma porta. Eu já tinha batido em todas as portas, centenas de currículos enviados, e uma pessoa que eu não conheço me enviou um anúncio. E Deus falou assim, manda para esse. E eu mandei na sexta-feira e no sábado eu fui chamado para uma entrevista na segunda-feira. E já comecei a trabalhar na segunda-feira mesmo. E na minha área, que é mais importante, e perto da minha casa, aqui na Redondeza. Não deixei de dar assistência para minha mãe, que ela é cadeirante. Não deixei de dar assistência para os meus filhos, que eu levo na escola na hora do almoço. Eu engulo a comida, então Deus se preocupa com os detalhes. Eu falei, Senhor, eu não posso trabalhar longe de casa. E Deus abriu uma porta no outro quarteirão. Ia a pé, vinha a pé. Na hora do almoço eu venho em casa. Acordo um pouco mais cedo para agilizar as coisas e tudo se encaixou. Deus se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Amém. Tenha fé, creia. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. Eu gosto desses crentes, assim, eu gosto. Olha, Senhor, tem que ser assim, tem que ser assim. Vai, bota a banca, né, com Deus, não é que é? Eu falo da minha neta mais velha, minha neta bota muita banca na minha casa, né? Então, a gente, às vezes, quando tem essa fé, essa comunhão, a gente pede mesmo, não é verdade? Às vezes, a gente está numa fase que qualquer porta que abre, a gente quer abraçar, não é? Mas a gente sempre vai ouvindo, crendo e aprendendo. Diga seu nome, querido, e sua bênção. Boa noite, igreja. Meu nome é Eliezer. Eu estou celebrando aqui, nesta noite, 20 anos de casado com minha esposa, e após 13 anos nós tivemos a oportunidade de nascer o primeiro filho, e depois de mais de 16 anos nasceu o segundo filho, que foi a Sara. E agradecendo a Deus por essa conquista. E mais uma bênção, um livramento de morte que o Senhor me deu no dia 11 de dezembro, que estava trabalhando, após eu ter fechado a oficina no qual eu trabalho, eu peguei o carro e fui fazer uma corrida de aplicativo aqui no centro de Caxias. E quando peguei uma passageira, junto com a sua avó, eu peguei a Avenida Kennedy, sentido Irajá, e eu passei no meio de um tiroteio. E quando eu passei o hospital infantil, aquele montão de tiro, montão de bala acompanhando o carro, e eu achei que era o fim. Quando eu cheguei passei por baixo da linha vermelha, ali onde tem a antiga garagem da Breda, eu vi um carro de polícia atirando para cima do meu carro. E quando eu achei que ia morrer com as duas passageiras, com a avó e com aquela moça que estava no banco de trás, elas já estavam desmaiadas, eu liguei o alerta do carro e parei o carro. Eu falei, é o fim, eu vou esperar. Eu acho que os policiais estão me confundindo com um bandido. E quando eu encostei o carro e liguei o alerta, eu vi uma moto caindo do lado do meu carro, com 2 bandidos sendo alvejados pela polícia. E aqueles bandidos foram executados ali, no dia 11 de dezembro agora. E quando o segundo bandido ainda correu em direção ao carro, eu peguei, liguei, botei a primeira marcha e fui para o lado esquerdo, ele foi alvejado também. E eu percebi que ele tinha desligado os faróis e estava atirando no carro de polícia. E eu não sabia de onde vinha aqueles tiros, né? Ali próximo à Vigário Geral. E quando eu percebi que eles estavam caindo, era um confronto da polícia com o bandido. E eu prestei atenção e percebi que Deus estava comigo naquele lugar. E quando estava chegando em Irajá, eu falei para a moça,
já está tudo bem, o tiro já acabou, o tiroteio já passou. E a única palavra que veio no meu coração foi Salmos capítulo 34, verso 7, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E essa vitória, mais uma celebração da vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. É isso. Fala, servo de Deus. Meu nome é Gilson, muito me conhecem. Eu fui um homem que não gostava de crente, me desculpa. Eu tinha aquela raiva de crente, não sei por causa de quê, que o mundo nos engana, o mundo faz a gente pensar desse jeito. E minha mãe era crente, o mundo é tão ruim que ele te engana. Eu amava minha mãe, como é que eu não vou gostar de crente? Entendeu? Ele deixa a gente confuso. E minha mãe, um certo dia, passou mal e veio ficar na UTI e não falava mais com ninguém. Ela deu uma parada cardíaca e eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou perder minha mãe. Eu orava muito por mim, eu vi muito clamor dela por mim, eu escutava o grito dela, ela clamando atrás da minha porta, da minha casa, que eu fui uma pessoa muito ruim. Eu servi o mundo com vontade, com amor ao mundo, entendeu? E eu não tinha mais aquele contato com ela, não tinha como eu falar, pedir perdão a ela, eu não tive. E meu irmão pastor orando na casa dele, e a oração dele me deixava com muita fúria, me atormentava. No primeiro dia, eu pedi até para o meu filho, aumenta a televisão, que eu não quero escutar não. No segundo dia, eu já não aumentei a televisão, já escutei a oração dele. E no terceiro dia, ele estava orando do lado, eu do outro, pedindo ao Senhor pela minha mãe. Deus já estava trabalhando na minha vida dessa forma muito forte. E com o tempo, minha mãe voltou, eu pedi perdão a ela, e ela durou mais 3 meses na luta, né? Ela descobriu um câncer e se foi. E eu comecei a beber muito. Fiquei nesse mundão perdido, e depois que eu perdi minha mãe, eu comecei a dormir com um vulto em pé no meu quarto. Toda vez que eu estava muito doido, o vulto estava lá, em pé, me olhando. Eu não estava mais sozinho. O inimigo já estava tramando tudo para me derrubar, para me destruir. E assim ficou uns 2 meses, eu nessa luta. Eu tive um assalto na minha loja, que morreu dois assaltantes e 2 moradores, foi baleado, foi uma tragédia total, e não aconteceu nada comigo. O Senhor já estava me guardando disso tudo. Passando mais 15 dias, eu cheguei em casa, minha esposa estava passando mal, e eu cheguei um pouco meio acelerada, né, daquele jeito, e deitei, dei um carinho nela, perguntei o que estava acontecendo, e aquele vulto estava andando, já não estava mais parado, ele estava incomodado com alguma coisa, para lá e para cá, para lá e para cá, e eu fiquei com muito medo, eu fiquei apavorado. Aí eu botei a cabeça debaixo da dedonha e falei, Senhor, eu não quero mais viver desse jeito, tira a minha vida, eu não vou servir mais esse mal não. Passando 1 hora, eu vi um clarão tão grande no meu quarto, uma luz tão branca assim, falou, calma, acabou, você não faz mais isso. Eu fui curado, em nome de Jesus. Eu fui curado. Eu tinha um amor tão grande para essa igreja, sem conhecer. Eu passava por ali, eu via o carinho de umas pessoas com o outro, e eu achava estranho, porque a gente no mundo não tem isso, tem um abraço, mas não tem aquele sorriso, aquele abraço. E eu falei com a minha esposa, vamos lá no Nova Vida, eu quero ir lá. Sentei ali, um culto aqui, o bispo foi e pediu, abrace o que está do teu lado aí, fala que ele é muito importante. Uma senhora me abraçou, e eu senti a presença da minha mãe tão grande, e foi maravilhoso. Hoje, a minha família toda serve o Senhor. Esse ano foi de glória, minha esposa e meu filho também se batizaram aqui. E eu amo a minha igreja, graças a Deus. Glória a Deus. Fica aqui. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. A Bíblia diz que o que nós recebemos de graça,
de graça nós devemos dar. Então, se tem alguém aqui que quer largar, se tem alguém aqui como o Gilson já foi um dia preso ao álcool, dependente do álcool, dependente de alguma coisa que está te destruindo, está te fazendo mal, eu não vou pedir para você ficar de pé, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu vou pedir para ir onde você está sentado, se é o seu caso, que você peça a Deus, que Deus te socorra, que Deus te livre, que Deus te liberte, que Deus faça na sua vida aquilo que ela fez, aquilo que ele, Deus, fez na vida do Gilson. E o Gilson vai orar por você agora, em nome de Jesus, para você ser liberto deste mal. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui falando do seu nome, Senhor, do teu amor, Senhor. Eu vou falar a palavra, o que me libertou, Isaías 41:10. Não tema, estou contigo. Não se assombre, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço, te sustento pela destra da minha justiça, pela minha mão direita, Senhor. Liberta todo o mal, Senhor. Derruba esse gigante na família desses amigos, Senhor, que está precisando, Senhor. Liberta em nome de Jesus, Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus é bom. Deus te abençoe. Aleluia. Cada vez mais. Quem fala? Você? Boa noite, eu sou o César, minha esposa Bárbara. A Bárbara, quando o bispo falou sobre os testemunhos, a Bárbara sinalizou que era importante a gente dar um testemunho aqui na igreja. Esse ano de 2019, todos os 12 meses, todos os 365 dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos que meu filho suspirou, o Kelvin, foi um milagre na nossa vida, porque tudo que a gente viveu em 2018 e está aqui em pé, agradecendo a Deus, sua força, sua graça. E em 2020 a gente vai continuar, bispo, porque a gente tem um filho num leito que ele precisa levantar. Meu testemunho é esse, meu e da minha esposa, que ela também é guerreira. Quantos dias o Kelvin ficou no CTI? 8 meses no CTI, no Moacir do Carmo, e sobreviveu, porque lá era 3-1. 8 meses no CTI. 8 meses. Ele está em casa. Sim. E no CTI ficou quanto? 8 também. 8 meses. Não sei porque que ele falou assim do Moacir do Carmo. O Moacir do Carmo é bom, irmão. Quando o Senhor está com as mãos sobre nós, sim. É estranho isso, né? Nós sabemos da deficiência, não do Moacir do Carmo, mas da rede pública, de uma maneira geral. Falta tanta coisa. E nós nos lembramos naquele período, né? Que o pessoal ficava surpreso. O tratamento parece aos olhos humanos que era um tratamento especial. Não, a questão, por que Moacir do Carmo? Assim, não que eu tenha algum avesso referente a ser um hospital público e tudo, porque as dificuldades que tem governamentais, a gente passou um período lá que faltou luz. No ano passado ficou 40 minutos sem luz no Moacir do Carmo no CTI. Então, aqueles equipamentos todos estavam em bateria. Enfim, o risco muito maior, não por ser um hospital de Duque de Caxias público, pela estrutura que às vezes tem déficit, né? Deus é bom, amém? Confia no Senhor. Eu creio que é bom a gente que pode se cuidar, você tem acesso, é tudo maravilhoso. Mas sem Jesus não adianta, né? Lembrando aqui do Henrico, do pastor Henrico, quando ele foi internado num hospital de ponta, num hospital com todos os recursos, não é? E quando ele teve parada cardíaca, eu falei para ele, a segunda parada cardíaca, que ele foi ressuscitado, eu falei para ele, o médico falou assim, não, vou fazer agora esse exame, fazer agora o cateterismo. Não tinha equipe, mandou chamar a equipe correndo.
que eu estava falando para ele? Ele podia estar em um outro hospital também bom, também de plano de saúde, e o médico falar assim, não, vamos aumentar a dose do remédio, aumenta a dose, vamos esperar o dia seguinte. Então, não importa, você pode estar no melhor hospital do mundo. Nós precisamos de Deus lá, do cuidado de Deus, da proteção. E onde Deus está é o melhor hospital, mesmo que ele seja um público, mesmo que ele não tenha condição nenhuma, mas se Deus está conosco lá, ele dá bênção, ele dá vitória. Amém? Deus é bom. Deus abençoe. Rica. Vamos ouvir o testemunho do Kelvin aqui um dia, em nome de Jesus, né? 2020, quem sabe? Pai do Senhor, irmãos. Testemunho desse ano, sou o Jonatas. Minha esposa está lá em cima, né? Ela não quis descer aqui para estar comigo, mas é um testemunho nosso, né? Que graças a Deus o bispo conhece um pouco da história da minha esposa. E esse ano, né? Ela teve um problema no trabalho e ela foi mandada embora. Ela tem um problema de saúde sério, e nas Forças Armadas, se você tem um problema de saúde e não tem uma causa e um efeito, você é mandado embora sem direito a nada. E a gente viu essa situação nesse meio do ano. Eu e ela, ela sendo mandada embora, e nós com 2 filhos para sustentar, e sem assim saber como é que ia fazer, né, durante esse ano. Mas graças a Deus, eu orando, Deus falou no meu coração, você não vai ficar nem um mês sem ter a tua provisão na tua casa. E aconteceu isso, foram acontecendo várias coisas, né? Nossos familiares nos ajudaram, Deus abriu portas para mim. Comecei a dar aula num curso que eu fiz uma prova militar também, e eu fiz esse curso preparatório. Com meu bom desempenho na prova, eles me chamaram para dar aula no curso no meio do ano. Consegui dar mais aulas também. Meus familiares ajudando, e em novembro agora, graças a uma decisão judicial, ela conseguiu retornar ao trabalho também. Amém. E terminamos esse ano aí, graças a Deus, com ela recebendo e eu também trabalhando, e graças a Deus terminamos o ano bem, para a honra e glória de Deus. Deus é bom. Parabéns. Boa noite, igreja. Meu nome é Rita e eu tenho 2 filhos lindos, mas eu vou falar do João Pedro, que tem 11 anos. No finalzinho de agosto, ele, fazendo uma travessura, ele quebrou a tíbia, torceu o tornozelo e o joelho. Literalmente, da canela para baixo, foi para o lado. E levei ele para o hospital. Chegando lá, fizeram ressonância, todos os exames necessários, e falou, mãe, o seu filho vai ter que operar. Eu vou preparar a guia todinho e aguarda aqui só um momentinho que nós vamos encaminhar vocês para a sala, e 8 horas da manhã ele vai estar fazendo a cirurgia. E mãe é emotiva. Primeiro impacto é você chorar, né? E aí ele olhou para mim e falou, mãe, não fica triste. A última palavra quem dá é o Senhor. E eu tenho certeza que eu não vou operar. E quando o médico veio com a guia, ele falou, cara, o que tu arrumou nessa perna? Essa perna tu queria ser o Curupira, que quase foi para trás. Aí ele até brincou com ele tudo e falou com ele, ó, vai ter que operar. Só que na hora que ele me entregou a guia de internação, ele falou, mãe, aguarda só um minutinho. Voltou e retornou com mais 3 médicos. E esses 3 médicos olharam e falaram assim, o João tem quantos anos? 14, porque ele é grandão. Eu falei, não, tem 11. Ele falou, olha, mãe, eu vou fazer uma coisa aqui, me dá essa guia aqui. Eu vou fazer, pelos exames que eu vi aqui, eu vou fazer algo que eu vou arriscar. Mas eu não vou operar o João hoje. Eu só vou operar o João semana que vem, se for necessário. E aí, eu só não sei se ele vai aguentar. Conseguiram puxar, ele não sentiu dor, conseguiu botar tudo no lugar. E isso hoje ele está aqui para agradecer a Deus pela vitória que Deus fez. Fica de pé, João Pedro. Com 4 meses de muleta, de luta, de gesso, muleta,
mas ele está aqui perfeito, com a perna, glória a Deus. Amém. Você, irmã Rita, me lembrou da minha avó. A minha avó era uma mãe emotiva. Quando acontecia assim, primeiro ela chorava, depois ela dava uma surra. Era tão emotiva, ela ficava tão emocionada que primeiro ela chorava, depois ela sapecava o filho com a perna quebrada. Deus abençoe, graças a Deus. Fala, João. Fala. Boa noite, a paz do Senhor. O testemunho que eu tenho para dar é um testemunho assim, é rápido. É uma bênção muito grande para mim e para minha esposa. Por quê? É o valor de um servo de Deus e uma serva de Deus ser testemunho em casa, na família e perante a vizinhança. Então, a igreja sempre prega, quando nós viermos para a casa do Senhor, fazer um convite para um vizinho, para um amigo, para que eles venham e ouvir a palavra. E conosco aconteceu, nós convidamos um vizinho nosso, né? Minha esposa fez o convite e eu endossei e nos ajudamos ele. E ele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele aceitou o convite, ele veio na Nova Vida, uma igreja que ele mora aqui no bairro há longos anos. E ele sentia sempre o desejo de vir na Nova Vida, mas ele dizia para a gente, nunca recebi um convite, ninguém nunca me chamou. Então, eu vou aceitar esse convite de vocês e vou um domingo lá com vocês. E aconteceu, de um domingo ele vinha no domingo de manhã, chovia muito, aí eu até cheguei e falei com a minha esposa, poxa, Ju, acho que o João, ele não deve nem vir, porque está chovendo muito. Mas para a honra e glória do nome de Senhor Jesus, quando nós chegamos no nosso portão, nós avistamos ele lá no portão dele, já debaixo do guarda-chuva dele, prontinho para vir, e nós passamos no portão dele e trouxemos ele. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele veio no domingo de manhã, no domingo à noite ele gostou do culto da manhã, no domingo à noite ele voltou, na terça ele veio para o culto de oração, e numa quinta-feira ele voltou. Aí no apelo que o pastor Anderson, né, fez, que é muito importante o apelo, né, de quem quer confessar Jesus como Salvador, ele estava do meu lado, eu estava ligado ali no trono da graça, eu nem vi que ele havia levantado a mão quando foi feito o apelo. Aí eu só ouvi quando o pastor Anderson falou, irmão João, traz esse irmão aqui, irmão João, traz esse irmão aqui. Aí eu percebi que era o João que estava do meu lado. E, glória a Deus, eu trouxe o João, ele confessou Jesus como Salvador da vida dele, está maravilhado com a igreja, com o povo de Deus, está servindo o Senhor, quer fazer EBD ano que vem e quer se batizar, passar pelas águas, e grandes coisas Deus já está fazendo na vida do João, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Fala, minha filha, dê seu nome aí. Boa noite, meu nome é Juliana. Eu sou profissional de educação física. E no início do ano, né, finalzinho de janeiro, eu me formei e iniciei um projeto fitness, né, relacionado à qualidade de vida e saúde das pessoas. E comecei a dar aulas externas, comecei a dar aula na Vila Olímpica aqui de Duque de Caxias. E tinham dias, né, quando começou a época muito de chuva, né, temporal, foram dias muito difíceis, porque nem sempre eu conseguia dar aula para os meus alunos. E aquilo ali me incomodava bastante, né? Logo em seguida, eu comecei a conseguir migrar meus alunos para o condomínio, e aí comecei a dar aulas no condomínio. E hoje, nesse final de ano, né, esse último dia do ano, eu posso agradecer a Deus, porque Deus me abençoou, e hoje eu encerro esse ano sendo proprietária de um estúdio fitness. Para você que não sabe o que significa, né? Na verdade, é uma academia personalizada, né? A gente oferece treinos personalizados e tudo isso foi a mão de Deus. Eu confesso que eu não esperava. Foi uma bênção que eu não pedi, que chegou até as minhas mãos. E eu sou grata a Deus hoje por isso. No início do ano eu iniciei, né, de uma maneira e estou finalizando de outra, graças a Deus. Amém. Que bom. Amém.
Antes de você voltar para o seu lugar, pastor, tem quanto de desconto lá? Deixa para lá. Depois você fala com os pastores aqui da igreja, com os barrigudos. Comigo não precisa. Boa noite, irmãos, a paz. O meu testemunho, o bispo falou que tem que ser rápido. Vou tentar ser rápida. Você vai conseguir. Vou conseguir. O que acontece? Em 2017 a 2018, me apareceu uma febre de 24 dias e era constante, de manhã, de tarde à noite. E como eu sou da área da saúde, e agora estou até desempregada, eu tinha um pouco de experiência de trabalhar dentro de CTIs, e eu comecei a ver que aquela febre não passava, e eu comecei a ir ao médico, e nada se resolvia. Eles não sabiam dizer o que eu tinha. E com isso, um dia, pela madrugada, me deu falta de ar, dor nas costas. Eu fui ao médico particular, e ele falou que se eu tinha tido algum problema no meu pulmão, porque eu estava cheia de nódulos no pulmão, e que ele não sabia me explicar, mas que tinha curado. Só que aquela coisa foi se afetando, continuei com febre, coloquei sangue pela boca, e eu comecei a achar que eu estava com um problema muito sério, porque febre é sinal de infecção. E os dias foram assim, passando e nada se resolvia. Eu fui a vários médicos, eu fui ao hospital público, eu fui a médicos particulares, comecei a me tratar com uma doutora particular muito conhecida aqui em Caxias, pneumologista. E ela dizia que eu tinha alguma coisa que eu ia descobrir. E eu falei, está repreendido, que essa mulher só passa exame e não descobre o que eu tenho. Vou descobrir o que você tem. Você tem uma anemia muito séria. E eu falei, poxa, doutora, eu me alimento muito bem, como muitos legumes. Não, não é disso, é uma anemia séria que você tem. Não é dessa situação de alimentação. E eu comecei a ficar preocupada. E a febre não cessava e ninguém resolvia nada. E os médicos só diziam assim, que eu tinha que fazer vários exames. Então, eu fiz mais de 24 exames, eu fiz 4 tomografias no pulmão. Aí me encaminharam para o Fundão, ou o Hospital de Bom Sucesso, porque eu tinha que fazer uma broncoscopia e era paga. Até que a minha filha falou que ia pagar, porque era, na época, 7 a 8 mil. Todo mundo entrou em desespero, porque tudo que eles diziam é que eu tinha um câncer no pulmão. Você tem câncer no pulmão. E aí, quando eu comecei a ouvir esse diagnóstico, alguns irmãos daqui da igreja já sabiam, já estavam orando. Uma irmã me acompanhava nas consultas. Aí, naquele dia que eu fui a um posto do Pilar público, porque nem aqui em Caxias eles queriam me atender, porque, assim, eu não sei qual era a situação, mas eu creio que eu tinha que viver um sobrenatural inexplicável de Deus. E eu fui para esse posto do Pilar, e quando o médico viu todos os meus exames, eu desesperada ali, que eu queria uma solução, e ninguém me atendia, ninguém resolvia, nem pagando, nem público. E ele olhou aquilo e ele falou, tudo aqui indica que você tem um câncer no pulmão. Aí aquilo eu fiquei muito arrasada, comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu não quero morrer agora, eu quero fazer a Tua obra, eu ainda quero ver meus netos, eu quero ver muitas coisas ainda, Senhor. E eu fiquei muito triste, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, não adianta eu ficar desesperada. Teve uma irmã aqui, a irmã Jô, que me ajudou muito também, a irmã Sidneia também me ajudou. Algumas irmãs que oraram em oração, e eu fiz 5 exames de tuberculose. E nenhum dos 5 deu tuberculose. Eu fiz HIV, fiz exames para doença de aves, para doenças, bichos de aves, né? Aves, quer dizer, doenças de bichos de aves, né? Para doença de pombo, e doenças de animais de pelos, e nada eles descobriram. E um dia eu cheguei em casa muito triste, arrasada com aquela situação, e me joguei mesmo no chão, assim, botei minha boca no pó e falei com o Senhor. Assim como ele tinha feito com o rei Ezequias, que ele tinha acrescentado mais 15 anos para o rei Ezequias, se ele podia me acrescentar mais alguns anos de vida, que eu não era merecedora, que tudo é pela graça, e que eu ia parar de me desesperar e ia confiar no Senhor, porque Ele era o dono da morte e o dono da vida. E dali para lá eu parei de chorar. E ali começou, as irmãs iam na minha casa orar, a irmã Maria Helena, a irmã Eliane, me ajudando, um médico ali, outro aqui, nada, nem particular em nada, até que eu fui para o Fundão. E quando eu cheguei no Fundão, eles começaram a ver o meu caso e falaram, o seu caso é de cirurgia. Fiz uma broncoscopia e o médico falou, você não tem nada aí no pulmão que ateste que é câncer. Mas os médicos, né, os 10 cirurgiões torácicos que eu passei por eles, e mais os 3 pneumologistas diziam, não, você vai ter que fazer cirurgia. Tudo indica que é câncer. A mancha era pequena, cresceu demais, ela está enorme. E eu comecei a orar por um milagre. Aonde eu ia, eu falava, gente, ora por mim, eu preciso de um milagre. Aqui na igreja eu pedi aos irmãos para orar que eu precisava de um milagre. E eu comecei a orar. E quando foi agora em agosto, eu voltei ao médico.
como voltei agora também em novembro. E juntaram 10 cirurgiões torácicos e 2 pneumologistas e mais os alunos. E eu estava crendo, que eu falei, meu Deus, essa mancha tem que diminuir, tem que diminuir. E a mancha só crescia. Quando chegou na quarta tomografia, que os médicos viram a minha mancha, eles, estou entendendo, o que está acontecendo? Aí começaram a olhar a tomografia, aí juntou aquela roda de médicos, porque já ia marcar minha cirurgia, e eu estava crendo que eu ia ficar curada, crendo mesmo no sobrenatural de Deus, naquela palavra de Hebreus 11:1, se eu não me engano, é isso? Hebreus 11:1, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas de fatos que se esperam. E quando eles olharam aquela tomografia, depois de vários exames que eu fiz, eles falaram, gente, junta todo mundo aqui, isso é caso de estudo. Não me pergunte como isso aconteceu, nós não sabemos explicar. Mas a mancha diminuiu inexplicavelmente, está muito pequena. Aí na mesma hora, todo mundo ficou me achando louca. Glória a Deus. Como é que vocês me explicam isso? Aí o médico, eu acabei de falar para ninguém me perguntar, porque eu não sei explicar. Eu falei, então eu creio que isso é um milagre. Foi Deus que me curou, foi Jesus que fez o milagre. Aí uma doutora falou assim, eu creio. Aí os outros médicos, pode ser. Junta todo mundo, tira foto, vamos levar para a sala, isso é caso de estudo. Isso aqui é uma coisa inexplicável, tem coisa que acontece que a gente não sabe explicar. A gente, como médico, não sabe explicar o que acontece no organismo do ser humano quando acontecem essas coisas. E eu falei para eles assim, vocês podem não crer, porque alguns falaram assim, pode ser que seja, pode ser, talvez. Não, um falou assim para mim, não creio. Aí eu falei, mas eu creio. A mancha diminuiu, está muito pequena a mancha está bem pequenininha agora, começaram a tirar fotos, creio que foi para estudo, né? Eu tenho que retornar novamente, porque eu vou ficar no acompanhamento, mas eles já falaram, foi excluída a possibilidade de câncer no pulmão, você tem uma bactéria que a gente não sabe dizer o que é, e eu declarei que eu não tenho bactéria nenhuma, eu fui curada, o Senhor me curou. Eu sou um milagre. E que vocês que têm uma causa impossível aqui, que vocês creiam. Porque o nosso Deus, Ele é soberano. Porque nós temos aquela passagem, né? Nós temos um versículo na Bíblia que fala que Deus, por que Deus faz tudo o que pedimos ou pensamos? Deus é inexplicável, Ele é soberano. E o meu milagre é esse que eu tenho para contar para vocês. Amém. Eu agradeço. Amém. Eu vou embora. Amém. Eu vou pregar daqui a pouco. Você já está pregando no meu lugar aqui? Amém. Deus é bom, Deus é fiel. Olha, vocês têm que... Deus abençoe. Vocês têm que entender que o pastor é cardíaco. O pastor tem problema no coração. A irmã foi contando. Meu Deus, eu já não sabia o que ia acontecer. Aquilo foi... Falei, meu Deus, morrer ela não morreu, que ela está aqui. Mas... Poxa vida, faz comigo não. Sheila, você seja breve. Sabia que eu ficaria por último. Não sabia por quê? Não sabia nada. Conheço o senhor. Não me conhece. Não. Cadê a Kátia? A Kátia não me conhece, mas você vai me conhecer. Fala aí, conta a sua bênção. A paz, igreja, boa noite. Alguém sabe o significado aqui de dor crônicas? Eu tenho. Eu tenho fibromialgia, foi diagnosticado há 10 anos, e eu sinto dores o tempo inteiro, praticamente. E a dor é uma coisa que tira a gente um pouco da razão, um pouco do humor, né? E eu estava hoje, minha filha falou, vou fazer seu cabelo, ela tentou, né? Mas, enfim, botou uns louvores na televisão e eu estava comentando com ela, a gente cantando junto, adorando a Deus na sala, desculpa, bispo. E ela falou, eu comentei com ela, Manu, esse ano foi tão difícil, porque passou um louvor que me fez lembrar fizemos uma retrospectiva, né? Eu fiz. E eu falei, nossa, esse ano foi muito ruim, estou doida que esse ano acabe logo. Aí ela falou, por que, mãe? Por que o ano foi ruim? Você está no hospital? Você está numa cadeira de rodas? Você tem câncer? Aí eu parei para pensar, eu falei, realmente, você tem razão, minha filha. Eu tenho que agradecer a Deus porque eu estou viva, apesar das dores.
E eu tenho que agradecer a Deus pela minha família, apesar das lutas e das dificuldades. E eu quero dizer a você que está aqui hoje, que creia, não duvide, mesmo no barco, em uma tempestade, o Senhor está nele contigo. E eu creio, porque eu estou aqui hoje, o bispo me deixou por último aqui em pé, sentindo dor, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém. Eu nem sabia. Pai, estenda a sua mão para cá. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece a Sheila, o coração, o sentimento e as dores do seu corpo. Que ao sair da tua casa nesta noite, ela saia completamente curada. Curada. Liberta dessas dores, ó Pai. Porque o Senhor, Ele não brinca com o nosso sentimento, o Senhor não faz pouco da nossa dor, do nosso sofrimento. Muitas vezes o Senhor faz de maneiras que nós não entendemos para nos provar, Pai, para provar o nosso coração e a nossa fé. Não que a sua mão esteja encolhida, Pai. Então nós concordamos, nós nos unimos para orar, pedir e declarar a cura desta tua filha, Pai. Que ela seja livre deste mal. Em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor por todas as bênçãos.